Bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e juntos vamos ver a aula de número 7, que vai tratar da revisão da unidade 1. Vamos iniciar nossa revisão, fiquem atentos, anotem tudo e vamos lá! É isso aí, gente. Vamos iniciar a nossa revisão, que vai tratar de alguns detalhamentos do objeto de conhecimento que foram expostos em nossa unidade 1. E na nossa unidade 1, nós falamos do pensador. Lembram do pensador? Que é justamente como pensar a sociologia, como pensar os conhecimentos. E para ilustrar esse pensador, nós trouxemos o quê? Isso, essa estátua que quando cai aqui, ela assusta, mas ela lembra justamente um período muito próximo aqui da nossa sociologia, que é justamente o que nós vamos falar para vocês aqui para iniciar essa revisão, que é o período dos pensadores sociais. Esse período tem um contexto específico que surge a sociologia. É o período que é chamado dos pensadores sociais. Ok, mas também é chamado por alguns autores de período pré-científico, e corresponde historicamente ao período que se estende das lutas pela independência das nações latino-americanas até o início do século XX, ou seja, uma parte do século XIX e o início do século XX. Esse é o período que é denominado de período dos pensadores sociais, no caso específico da sociologia. E tem um autor brasileiro que ele trabalha essa questão desses períodos, como eles se colocaram aí diante do tempo, nesta linha do tempo. Esse autor é Florestan Fernandes. Ele tem uma obra que ele vai tratar justamente desta periodização da sociologia no Brasil. E ele começa falando do autodidatismo do final do século XIX. É um período que Fernandes classifica que a sociologia, tanto sob a forma de análise histórico-geográfica, como sociológica do presente, em que a interpretação do presente se associa a disposições de intervenção racional no processo social. Muito interessante esta posição de Florestan Fernandes para determinar este período que ele vai chamar de autodidatismo, que é justamente quando os estudiosos da época, aí do final do século XIX, fazem suas análises a partir de aspectos histórico-geográficos daquela época, com disposição de intervenção racional, pela razão, pela ciência, no processo social que se dava lá naquela época, final do século XIX. E Fernandes também traz um segundo período, que ele vai chamar de período da sociologia de cátedra, que é o período da criação das primeiras cátedras. O que são cátedras? Nós falamos que são cadeiras, no caso, a gente chama de cadeira, mas não o objeto específico, mas a posição que um curso ocupa, uma ciência ocupa dentro da universidade, dentro da academia. E, especificamente, aqui para nós, é o período em que a sociologia ocupa uma cátedra dentro das escolas normais. Isso lá nos anos de 1924 e 1925, ou seja, no início do século XX. E, neste momento, a sociologia ela se põe como uma disciplina auxiliar. E, continuando com este estudo, vem a etapa contemporânea da sociologia no Brasil. O período da sociologia científica, com a consecução de um padrão de institucionalização e prática do ensino e da pesquisa em sociologia, similar aos centros sociológicos dos países centrais.
Neste período, que é a etapa contemporânea da sociologia, ou seja, nos dias atuais, nós estamos no mesmo patamar de pesquisa, de estudo e de ensino dos grandes centros sociológicos dos países centrais, aqueles países que são chamados de países desenvolvidos, tanto na América quanto na Europa. Mas, durante a nossa unidade 1, nós falamos de sociólogos brasileiros, sociólogos que estão aqui no Brasil. E, para falarmos desses sociólogos, nós falamos também da antropologia. Olha aí, essa ciência vocês já conhecem, ela compõe as ciências sociais. E qual a relação da antropologia com a sociologia? Os primeiros estudos antropológicos eram extremamente etnocêntricos. Anotem essa palavra, etnocêntricos, ou seja, analisavam as culturas diferentes com base no ponto de vista de uma pessoa imersa na cultura europeia. Com isso, os europeus visavam mostrar que a sua cultura e seu desenvolvimento eram superiores aos das demais sociedades, colocando a colonização como um movimento necessário de civilização para aquelas sociedades que, nesse ponto de vista, eram atrasadas. Dito isto, desta junção da antropologia com a sociologia, nós tratamos de um detalhamento que foi o sagrado e o profano, onde nós dissemos que o sagrado é todo aquele espaço, objeto, símbolo, que tem um significado especial para uma pessoa ou para um grupo. E dissemos também, e afirmamos, que profano é tudo que não é sagrado. Toda a vida comum do dia a dia, os fatos e os atos de rotina. Essas manifestações do sagrado e do profano estão presentes em todas as culturas da humanidade. E na Amazônia, nas manifestações religiosas aqui da nossa região, que é a Amazônia. Se é possível falar de uma única cultura indígena, é impossível falar de uma única religião. Cada povo indígena brasileiro tem seu próprio sistema de crenças, com rituais, seus deuses e suas lendas. Algumas das principais características das religiões dos povos indígenas é a figura do xamã. Isso está presente, vamos dizer assim, de forma geral, em todas as sociedades indígenas aqui no nosso país, que é o pajé, que na língua tupi-guarani se escreve aí como está na nossa cartela, paiê. Eu não sei falar tupi-guarani, mas é dessa forma que escreveríamos a palavra pajé em tupi-guarani. E estas manifestações, elas estão presentes aqui nos nossos indígenas, nos povos originários, diante do pluralismo interreligioso aqui na Amazônia. O papel que a devoção e as festividades aos santos do catolicismo popular exercem sobre a vida e também a formação cósmica dos povos da floresta. Esta relação ela está bricolada às crenças dos encantados e entidades sobrenaturais que habitam as matas, os rios, lagos e encruzilhadas das freguesias. Ressaltamos aqui também em nossa aula que é importante a figura dos pajés, dos benzedores, como benfazejos, curadores e peritos no controle da força dos encantados, das encantarias afro-indígenas. Todos esses elementos são responsáveis para a compreensão das identidades locais. Para mostrar o que acabamos de dizer sobre os encantados, as encantarias, olhem aqui o boto, o curupira, o mapinguari, são figuras do encantado, do mundo encantado que povoa não somente o imaginário amazônico, mas está presente também nas diversas manifestações culturais e religiosas presentes em todos os habitantes aqui da nossa Amazônia. É algo que está
enraizado aos nossos costumes e nossos hábitos, não é verdade? O Curupira está aí, o Boto, o Mapinguari, são encantados presentes no nosso multiculturalismo, bem como a benzedeira. A benzedeira também é uma figura que é muito procurada na nossa região amazônica, quando ela utiliza suas ervas, seus chás, para fazer rezas, para benzer, para curar as erisipelas, né? O mal-olhado. Você aí já ouviu falar, você tem em sua comunidade, na sua cidade, uma benzedeira que usa algumas plantinhas muito especiais, faz uma reza e traz a cura para determinados problemas. Então, é dentro desse contexto que devemos sempre valorizar a nossa cultura amazônica. Ok? Seguindo adiante, nós falamos também na unidade 1 das concepções clássicas de origem do Estado. E aí a gente já mudou de assunto para falar de Estado, aquele Estado enquanto uma instituição social. E nós iniciamos falando da teoria do contrato social, lá no século XVII e no século XVIII. A ideia central desta teoria, que é a teoria do contrato social, é que o Estado surge de um acordo entre indivíduos para garantir segurança e ordem e direitos. Para isso, algumas obras são publicadas por alguns autores. A primeira delas, vamos ver aqui, é o Leviatã, que foi escrita por Thomas Hobbes. No livro Leviatã, Hobbes defende que o Estado é necessário para evitar que o estado de natureza, onde a vida seria solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Para isso, o contrato social transfere o poder a um soberano para manter a paz. Isso é segundo Thomas Hobbes. Outro livro dos tratados sobre o governo, aqui ao meu lado, vamos ver aqui esse livro que já é de outro autor, John Locke. Locke diz o seguinte: em dois tratados sobre o governo, Locke argumenta que o Estado existe para quê? Para proteger os direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade. O contrato é revogável se o governo falhar. Rousseau já nos traz outra obra, O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, ele já vai ver que a proposta do Estado deveria refletir o quê? A vontade geral de quem? Do povo, para garantir liberdade e igualdade. E quais são as concepções clássicas de origem do Estado? Temos aí a teoria da origem natural, de Aristóteles, que nós vimos em nossa aula, que a nossa impressora vai trazer aqui para vocês. Aristóteles viveu lá na Grécia, onde tudo começou. Aí ele falou da teoria da origem natural. É justamente com esse grande filósofo, Aristóteles, que nós vamos ter aí o princípio, a primeira ideia teórica de uma construção, de se pensar o Estado. O Estado encontra uma instituição que organiza a sociedade. Saindo de Aristóteles, lá da Grécia Antiga, nós vamos parar aonde? No contrato social. Veja que da Grécia Antiga, antes de Cristo, nós vamos avançar 17 séculos. No século XVII e no século XVIII, surgem aí as teorias do contrato social, que são justamente estas que nós falamos agora há pouco para vocês, que falamos de John Locke, de Rousseau e de Hobbes, onde eles escrevem algumas obras que vão, digamos assim, dar substância teórica por escrito para procurar entender o que significa e como seria o Estado. E a teoria desses três autores que acabamos de citar se chamou Teoria do Contrato Social. Isso aconteceu no século XVIII e no século XVII.
Exatamente. Estamos falando aí de algum tempo atrás, mas o tempo avançou e nós falamos também do Estado liberal, isso no século XVIII e no século XIX. Nesse Estado liberal, as coisas mudam, as ideias mudam. É um período em que um sistema de produção começa, digamos assim, a ganhar força dentro das sociedades europeias. Que sistema é esse? É um sistema capitalista. No Estado liberal, eles tendem a diminuir a força do Estado dentro da economia. Para quê? Para que os comerciantes, os burgueses tenham mais espaço para atuar e para, digamos assim, dirigir os seus negócios e gerir as riquezas. Avançando no tempo, chegamos ao século XX. No século XX, surge uma outra concepção de origem do Estado, que é o Estado do bem-estar social. Teremos aí também um grupo de autores que vai defender essa ideia. Neste caso, o Estado já se faz mais presente nas ações da sociedade, também para garantir a consolidação do capitalismo, o direito à propriedade em nome da segurança e da liberdade das pessoas. Este modelo foi denominado de Estado de Bem-Estar Social. Mais adiante, quase no mesmo período, aí no início do século XX, temos também a concepção marxista de Estado. Marxista é porque esta concepção foi desenvolvida por Karl Marx, que é um clássico da sociologia e traz aí a ideia de uma sociedade comunista, onde o Estado não está presente. A sociedade, no caso, a partir da Revolução Proletária, a sociedade vai gerenciar a si mesmo. É uma igualdade para todos. É o Estado comunista, de acordo, é claro, com a concepção de Karl Marx para a formação do Estado. É um modelo muito próprio, idealizado. Ele, na prática, ele aconteceu em alguns países durante o século XX, mas Karl Marx foi que trouxe esta ideia central. O tempo passou, continua passando, continuamos no século XX. Já no finalzinho do século XX, nós vamos ter também outro modelo, outra concepção clássica de Estado, que é o Estado neoliberal, reforçando aquelas ideias liberais lá do século XVIII, lá do século XIX. Veio com uma nova roupagem, também fortalecendo as ações da economia e menor intervenção estatal. E aí ele foi chamado de neoliberal, ou seja, novo Estado liberal. Chegamos ao Estado democrático de direito. Ok, esse já é o modelo mais atual, presente principalmente aqui em nosso país, presente no Brasil. E o Estado democrático de direito tem várias características que vocês já notaram, como garantia de direitos individuais, justiça, transparência. Tudo isso está dentro do Estado democrático de direito. Essas são as características aqui, ó, do Estado democrático de direito. Observem aqui, uma a uma, vejam aqui a nossa impressora, trazendo quentinho para vocês, cada uma dessas características que vocês já anotaram, já ouviram e agora estão só reforçando nesta nossa revisão de número 2. Pronto, concluímos aqui todas as características do Estado democrático de direito do nosso país na atualidade. Muito obrigado pela atenção e participação de todos. Tchau, tchau!